E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, as nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe. Existem pessoas que as palavras são doces. E a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem, às vezes, assassinado sonhos pela verdade, às vezes, negativa que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você, não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz, eu vou te falar. Quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei? Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você? Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima simplesmente porque a gente quer falar em todo tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênçãos sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga, eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra. Olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer, não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não. Eu estou falando sobre o Evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Declara coisas diferentes sobre você. Eu creio que em nome de Jesus, na minha vez vai ser diferente. Eu creio que a minha história está nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus sonhos serão a realidade. Eu creio que eu vou viver a vontade de Deus. Uma palavra. A voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando. Não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativa do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro
que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, Tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os Teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga, Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder. E é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus. Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala, o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, declare, eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de, sabe, de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Quai, seu app de vídeos curtos.